vendo? Calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora tem um. Não precisa ficar com o enquadramento perfeito, luzes. É só para que realmente vocês possam ter acesso ao áudio. Então bora lá, do começo. Tá? Esse período chamado Brasil Imperial, e a história do Brasil é definida em 3 períodos: o período colonial, o período imperial e o período republicano. Vai ser o período que se estende da independência do Brasil em 1822 até a proclamação da República em 1889. Como eu disse, eu já vou começar a minha crítica. A gente tem mudança nas formas de sistemas de governo ao longo dessas 3 fases. A gente tem, óbvio, mudanças sociais também. Mas no que diz respeito às estruturas, quem vai ocupar a posição privilegiada, aqueles que vão compor as elites, vão ser sempre o mesmo grupo. Tá? E o Brasil ele tem uma forte presença de elites agrárias, tá? Que vão, no período colonial, dominar o plantio da cana-de-açúcar, do algodão. Tá? Depois você vai ter, durante o período imperial, o plantio de café. E durante o período republicano, esse primeiro momento do período republicano, tanto os produtores de café quanto os produtores de leite. Acho que o único momento da nossa história em que não tem essa importância mais relevante da agricultura, apesar da agricultura ainda existir e ter um peso significativo da nossa economia, é o ciclo do ouro em Minas Gerais. Ainda assim você vai ter o açúcar, o algodão, o tabaco, você vai ter o café como fontes importantes da nossa economia. Tá? Então vejam, essas elites, tá? Elas sempre vão compor a classe privilegiada. Outra crítica que eu faço é que nós nos tornamos independentes de Portugal, mas permanecemos sendo governados por Portugal à medida que o príncipe Dom Pedro I, o primeiro monarca, primeiro governante do Brasil independente, era português. A permanência dele é importante para uma certa controle e manutenção do status, tá? Justamente dessas elites que eram interessadas na permanência dele, mas a gente vai entender também que não havia um interesse de toda a população e de todos os grupos atuantes nesse processo de que ele ficasse. Então não era unânime, tá? E a gente vai ver que, apesar da independência em 1822, haverão províncias em que essa independência só acontecerá e só será reconhecida depois, ok? Mas para que a gente chegue ao Brasil Império é necessário entender o antecedente, que é a vinda da família real em 1808, consequência das guerras napoleônicas. Com a vinda e a instalação da família real aqui, isso vai gerar uma nova condição das elites brasileiras. Quais? Enquanto a família real portuguesa estava em Portugal, havia o pacto colonial, que obrigava as elites brasileiras a comercializar com quem Portugal quisesse, e havia muitas restrições para esses comerciantes e esses produtores agrícolas aqui no Brasil, essas oligarquias, tá? Com a vinda da família real, a família real precisava que o Brasil funcionasse de acordo com como Portugal funcionava, já que a sede do governo estava aqui. As elites e as oligarquias daqui vão ter mais liberdade. O pacto colonial ele é quebrado. Até porque agora Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra e precisava pagar essa dívida de alguma forma. O que é que ela faz? Abre os portos do Brasil para os produtos ingleses. E para que os ingleses pegassem os produtos brasileiros e levassem até a Europa, sem precisar passar por essa mediação das elites portuguesas e do governo português lá em Portugal. Agora era direto, era do Brasil para o mundo e do mundo para o Brasil. As elites brasileiras crescem os olhos, dizem, opa, agora está melhor. Eles estão, pelo menos não todas, né? Vai ver que vai ter a Revolução Pernambucana de 1817 que não estava muito satisfeita. Mas os que estavam em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro, viram, olha, a gente agora está podendo comprar e vender diretamente com os ingleses. É melhor eles aqui. É melhor eles governando aqui do que eles lá em Portugal.
Com o fim da quebra desse pacto colonial, o Brasil agora faz parte do Reino Unido de Portugal e Algarves, as elites brasileiras e o Brasil usufruem de um status de maior autonomia. E a família real, ao que parece, gostou de ficar aqui. E deixou Portugal à própria sorte, mesmo após o fim das guerras napoleônicas. E aí começa o problema, porque a elite portuguesa começa a cobrar o retorno da família portuguesa para lá. E aí começa a confusão, começa o conflito, porque a família real tem que voltar, parte das elites brasileiras quer que ela fique, outra parte quer que elas vá embora mesmo, principalmente a elite pernambucana. Esse camarada dispara daqui, desaparece daqui, desanda daqui, debanda daqui, tá? E fica a gente com a nossa autonomia, com o nosso governo próprio. Vamos formar o nosso próprio governo. Ao mesmo tempo, as elites que queriam que a família portuguesa ficasse, não queriam perder a autonomia e o status que eles tinham conseguido caso eles saíssem. Então você tinha essa profusão de ideias. Vamos fazer com que eles fiquem para que a gente tenha autonomia. Não, mas se eles forem embora, a gente vai ter autonomia. Não, mas eles vão manter o controle de lá. Então ficou essa disputa, tá? Até que as elites conseguiram convencer, pelo menos o Pedro I a ficar, garantir a independência e a autonomia do Brasil, tá? E cancelar o contrato colonial que o Brasil tinha com Portugal. Havia ideias iluministas circulando entre as elites brasileiras. É preciso lembrar que os filhos dessa elite estudavam fora, estudavam na Inglaterra, estudavam na França e estavam tendo contato com essas ideias, como eu disse, na Revolução Pernambucana de 1817, na Confederação do Equador. E essa dependência econômica aborrecia essas elites. Vamos romper com essa dependência econômica. A gente vai ter autonomia para fazer os nossos contratos diretos com a Inglaterra. A gente só precisa ter um governo nosso. Mas, professor, por que eles não lutaram para se tornar independente de Portugal e de toda a família real e ser o Brasil um país livre deles também? Porque parte da elite também tinha medo que isso causasse uma transformação no status quo e na estrutura social. Imagina se entra um governo abolicionista. Imagina se entra um governo republicano que quer acabar com o nosso status de dominância no território. As elites, as oligarquias não queriam isso. Uma coisa que a gente vai aprender estudando a história do Brasil é que nossas elites, elas são extremamente arcaicas. Elas estão ligadas à terra e elas querem que aquele sistema da terra continue sendo perpetuado. Onde você tem uma pequena sociedade, um pequeno grupo mais privilegiado e um grande grupo sujeito a trabalhar e a servir a esse grupo. Então você vai ter esse grupo dizendo, olha, mantendo Dom Pedro I aqui, a gente consegue fazer a manutenção do status, ele vai manter o poder das oligarquias que apoiaram ele, mas a gente consegue ter autonomia, a gente quebra com essa dependência econômica. A gente não vai precisar mexer tanto na estrutura política, não mexe no status quo, mas consegue a autonomia que a gente quer. Nesse processo de disputa, que a gente queria que ele ficasse, que a gente queria que ele fosse, que a gente queria que o Brasil fosse independente totalmente da família portuguesa, se a gente queria que ele ficasse aqui para que mantivesse o status, acontece que em 7 de setembro de 1822, tá, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro, usando sua camisola e em cima de um burrinho, dá o grito de independência e diz que se é pelo bem de todos, ele fica. Independência ou morte, Brasil livre. Certo? Calma que não é bem assim. A independência de um país é um processo lento e burocrático e necessita de reconhecimento das outras nações livres. Os Estados Unidos reconheceu, tinha interesse nisso. Vamos abrir os portos do Brasil para os nossos produtinhos também. A Inglaterra fez, eu também reconheço, mas Portugal cobrava indenização. Diga. E qual era o interesse de Dom Pedro I em proclamar a independência?
Qual o interesse de Dom Pedro I em proclamar a independência? Na verdade, convenceram ele, né, de que ele seria o primeiro governante do Brasil, de que ele tornaria o Brasil um território livre, né, de que ele teria poder sobre o território. Cuidado para não ficar atrás de mim na câmera. Ah, ok, tudo bem. Né, que ele teria controle sobre o território, né, que ele não iria estar dependente da família real portuguesa nem das elites portuguesas. Vamos, Pedrinho, fica por aqui, tu governa aqui, o povo quer tu. Ele foi sendo convencido, ele já gostava, parecia gostar do Brasil, do povo brasileiro, tinha arrumado umas amantes, umas raparigas, né, muitas. Ele quis ficar. Mas o Brasil precisava pagar a indenização a Portugal. Portugal cobrava essa indenização. A Inglaterra fez, eu pago. O professor, teve um dia aí que eu, Flávio e João Vitor e Arthur, a gente foi no Sebo, a gente comprou um livro, eu comprei um dos livros, o nome era 1822. Não... aqueles livros do Vicentino, né? Eu acho que, eu não vou me lembrar agora, mas o nome é conhecido. Mas o livro tinha uma parte só falando dessas raparigas dele. Eu não gosto muito desse livro, não, vou confessar a tu, porque ele trata de forma muito jocosa. Eu não gosto tanto. É engraçado, tá, mas para você estudar o assunto mesmo, esses problemas políticos, esses conflitos, ele não é muito adequado. É que eu não sei qual que é, na verdade. Certo. Então, seguindo com a parceria da nossa colega aqui que está nos atualizando sobre as informações, tá? Algumas províncias vão ser resistentes a essa independência e ao controle do Pedro I. Algumas por estar fortemente ligadas à família real portuguesa, outras que não estavam muito felizes com a família real em si. A independência, por exemplo, de Salvador só vai acontecer no ano seguinte, em 2 de junho de 1823, porque os portugueses de Salvador resistiram e mantiveram a cidade sob controle. Tá? Como eu disse, em Pernambuco, as elites pernambucanas não eram muito satisfeitas com a família real e por eles iam embora daqui. No Grão-Pará, a mesma coisa, a gente vai ter uma série de levantes separatistas. Tá? Acontece que Dom Pedro I vai ser coroado como o primeiro governador de um Brasil agora independente, tá? Vai buscar por reconhecimento e junto à Inglaterra, que empresta o dinheiro, a gente consegue pagar a indenização a Portugal. A Inglaterra foi muito safa, deu o pulo do gato, pagou o Brasil pagou a Portugal e Portugal pagou o que devia à Inglaterra. No final, a Inglaterra saiu ganhando. Como o Brasil é um país independente agora, o que é que todo país independente precisa? Constituição. Se juntou a Assembleia do Brasil, a Assembleia Nacional Constituinte, tá? Todo o parlamento brasileiro se reuniu, o Brasil já tinha um parlamento com senadores, boa parte deles influentes senhores da oligarquia. Aqui em Pernambuco, a família Cavalcante era uma dessas famílias influentes oligárquicas que ocupou esses cargos de senadores depois, tá? Eles vão criar em 1823 o que viria a ser a Constituição Brasileira, que ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Professor, por que Constituição da Mandioca? Porque é um nome tão feio para uma Constituição. Porque ela representava a manutenção do poder das oligarquias. Você só poderia votar se tivesse uma quantidade de hectares de terra. A mandioca era um produto produzido em larga escala aqui já nessa época. Então ela ganhou esse apelido de Constituição da Mandioca, mas eles não conseguiam chegar a um acordo porque Pedro I queria manter o controle restrito, ser um governante absoluto. Enquanto para o parlamentarismo, os parlamentares, eles queriam propor um parlamentarismo monárquico, uma monarquia parlamentarista com mais participação. Acontece que eles não conseguem chegar a um acordo, vão votar o sim, vão votar o não, começa aquela briga. Pedro I se aborrece, fecha o Congresso na chamada Noite da Agonia,
não assina e não aprova a Constituição da Mandioca. Em 1824 ele cria a sua própria Constituição. Constituição essa que vai, devido ao seu caráter autoritário, levar até a Confederação do Equador e outras revoltas, tá? Porque vai criar o poder moderador, que é o poder do próprio Dom Pedro. Tem o executivo, tem o legislativo, tem o judiciário e tem o moderador, o Dom Pedro, que pode fazer, veja, o nome moderador dá a entender que ele ia moderar as relações e fazer com que houvesse um diálogo, ele seria um mediador. Acontece que ele pode abrir, fechar, excluir, expulsar, prender, soltar quem ele quiser. Como disse o saudoso Frei Caneca, ela é a chave mestra do autoritarismo do Dom Pedro I. A questão é, ele assina, ele já fechou o Congresso, assinei, está aqui a nossa primeira Constituição em 1824, que vai estabelecer o voto censitário, tem que ter dinheiro para poder votar, tá? E o controle da Igreja pelo Estado. A gente vai ver que a família real, agora brasileira, e a Igreja vão estar em conflito ao longo de todo esse período do governo imperial, apesar de eles serem católicos, tá? Mas eles também tinham relações próximas com a maçonaria, eles tinham... Diga. Vai precisar levar? 8, né? Eu vou ver lá a quantidade. Pronto. De qualquer forma, eu estou gravando aqui a aula, eles ficam com a aula gravada para depois. Pronto. Beleza? 8, né? Pronto. 7, na verdade. Agora 8. Então vejam, você vai ter a instituição desse poder moderador, você vai ter uma série de revoltas separatistas no Brasil, como a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina, que vai garantir a independência do que agora vai ser o Uruguai, tá? Mas, no geral, Pedro I ele vai ser muito eficiente em manter o território brasileiro unificado e em suprimir esses levantes separatistas. Seja a cabanagem ou cabanada, eu nunca consigo lembrar, porque tem duas com um nome parecido. Uma em Pernambuco e outra no Grão-Pará. Seja no Grão-Pará, seja em Pernambuco, né? Seja no centro do país, ele vai conseguir manter tudo controlado, tudo sob medida. Pode levar. Vamos lá, pessoal. A aula está gravando, tá? Tu consegue deixar o telefone aqui gravando? Pronto, então eu vou dar sequência, está gravando ainda? Maravilha, então eu vou dar sequência e depois vocês assistem, tá bom? Pode ir. Estou me sentindo no EducaPR. Um podcastzinho, tá gravando, né? Então, além desses conflitos que ele vai ter que enfrentar, isso vai levar a uma crise, tá? Que vai fazer com que o Dom Pedro I ele perca a força, tá? Que seu poder ele vá perdendo aos poucos o apoio das elites. Acontece que, dentre esses conflitos que vão ocorrendo, opositores e apoiadores do Dom Pedro I, frente a esse enfraquecimento do seu poder, vão entrar em conflito na chamada Noite das Garrafadas. A Noite das Garrafadas também é um reflexo da pressão que o Dom Pedro I sofria, tá? À medida que a elite portuguesa chamava ele de volta, já que o Dom João VI faleceu e eles precisavam, sendo Dom Pedro I o primeiro na linha sucessória, retornar para lá. Então vejam, Dom João VI morre, as elites portuguesas chamam Pedro I de volta, os seus apoiadores querem que ele fique, os opositores querem que ele vá. Havia uma insatisfação em relação ao governo do Pedro I. Nesse conflito vai resultar numa briga generalizada à Noite das Garrafadas, mas em 1831 o Pedro I vai abdicar do trono e vai coroar o seu filho Pedro II, tá, que tinha apenas 5 anos de idade. Como ele não podia governar, vai se iniciar o período regencial. Esse período regencial você vai ter entre os parlamentares a escolha de 3 regentes, tá, no que ficou conhecido como regência trina, os quais se destacam entre eles o regente Feijó. Fica aqui a indicação para que vocês pesquisem depois, certo? Então, nesse período regencial, tá, esses regentes vão governar
até que a monarquia, estando enfraquecida e a população estando insatisfeita, aí que vem minha dúvida, tem a cabanagem e a cabanada. Uma foi um levante no Grão-Pará separatista, o outro foi aqui em Pernambuco, foi um levante popular para que a família real retornasse, o Pedro I retornasse, já que com a saída dele havia instabilidade social, econômica e política. Pernambuco em crise, a população passando fome, eles começam a clamar pelo retorno do Pedro I. Então, frente a essa instabilidade, frente a essa insatisfação, frente a esse pedido pelo retorno do Pedro I, os regentes, junto aos parlamentares do nosso parlamento, tá, vão aplicar o golpe da maioridade, reduzindo a maioridade no Brasil para 14 anos e coroando Dom Pedro II. E por mais que ele não fosse governar na prática, por mais que ele não fosse exercer o poder e o governo de fato, tá, a presença dele, a figura dele como novo regente brasileiro transmitia uma mensagem de estabilidade e uma mensagem de boas perspectivas para o futuro, já que agora tínhamos um novo imperador e não regentes que iam se estendendo, fosse uma regência trina ou uma regência una. Uma regência una, um único regente, uma regência trina, 3. Tá? Você vai ter uma espécie de parlamentarismo às avessas, porque tem o parlamento durante o governo do Pedro II. Ele é uma força forte, mas quem governa de fato é o Pedro II, não é esse parlamento. Tá? Nesse período, o Brasil vai se tornar o maior produtor de café do mundo. Tá? Vai ser o principal produto e é disso que vai se iniciar o ciclo econômico do café. Tá? E essa escala maior de produção do café, em que o café se torna o principal produto brasileiro, vai atrair um grande número de imigrantes europeus para o Brasil, vindos da Espanha, de Portugal, da Alemanha e da Itália, principalmente para o sul e para o sudeste brasileiro. Esses imigrantes que vão vir para cá vão receber terras, vão ser inseridos no mercado de trabalho, vão ser inseridos como mão de obra nessa produção do café, ainda junto aos escravizados. Tá? Vai haver ainda nesse período, durante a Era Mauá, uma tentativa de um impulso industrializador, tá? Uma tentativa de criação de uma atividade industrial. O Barão de Mauá ele vai tentar integrar todo o território brasileiro com ferrovias, criando indústria no território. Tá? É claro que esse impulso industrializador do Barão de Mauá e de outras figuras aqui em Pernambuco também, nome do criador do primeiro shopping da América Latina, Delmiro Gouveia. Você tem na figura do Delmiro Gouveia aqui em Pernambuco também essa tentativa de impulsionar uma industrialização brasileira, mas que sempre vai esbarrar nos interesses da oligarquia. O Barão de Mauá, inclusive, era muito amigo do Pedro II. O Pedro II era um intelectual, ele gostava de viajar para as feiras na Europa e trazer essas novas tecnologias para o Brasil. Existe inclusive uma fotografia / pintura muito famosa dele, que é ele olhando para ele mesmo diante de uma mesa. De um lado é uma pintura, de outro lado é uma fotografia. Então Pedro II ele era um entusiasta das novas tecnologias, era um entusiasta da Revolução Industrial e da industrialização, mas ele esbarrava nesses interesses das oligarquias, tá? E dessa elite agrária brasileira. Sobre o processo de escravização, é no segundo reinado e no governo do Pedro II que algumas leis vão ser instituídas na tentativa de reduzir, até porque havia uma pressão externa da Inglaterra, a utilização da mão de obra escravizada. E como já havia um forte fluxo migratório de imigrantes vindos da Europa para cá, havia a intenção de aos poucos ir substituindo essa mão de obra escravizada por uma mão de obra assalariada europeia, porque os pretos escravizados seriam preteridos. Uma das primeiras leis foi a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Que tentou instituir a proibição do tráfico transatlântico de escravizados em 1851. Você vai ter a Lei do Ventre Livre,
tá? Que dizia que a partir da assinatura da lei, qualquer criança que nascesse era livre, mas aí a gente já vai ter alguns problemas com essas leis. Tem a lei que proíbe, está proibido o tráfico transatlântico. Ele vai ocorrer de forma ilegal. E de 1851 até a assinatura da Lei Áurea em 1888, ele vai acontecer em portos escondidos. Essa lenda que o nome Porto de Galinha vem justamente daí, porque eles usavam o termo galinha para se referir a escravizados. Mas na verdade o que esse porto estava recebendo eram esses escravizados vindos da África. Então, de 1851 até 1888, um grande número de escravizados foram trazidos para cá, tá, de forma ilegal. A lei do ventre livre ela é problemática porque, vejam, a criança ela é livre, mas a mãe e o pai dessa criança não. Sendo o pai e a mãe dessa criança escravizada, essa criança ia ficar com quem? Ia ficar com os pais escravizados dele e ia continuar trabalhando como escravizado também, tá? A lei Saraiva Cotegipe vocês conhecem como lei do sexagenário. Qual é o problema da lei do sexagenário? Você com 60 anos vai se tornar livre. Primeiro problema, era difícil chegar aos 60 anos. Segundo problema, você poderia chegar aos 60 anos, mas ia estar muito debilitado, muito velho e cansado. E se chegasse bem, você não ia ter casa, você não ia ter renda, você não ia ter onde ficar, você não ia ter terra. Então você estava livre, mas você ia para onde? Então temos a proibição, mas essa proibição não muda nada porque eles chegam agora de forma ilegal. Você tem crianças livres, mas que estão presas aos seus pais escravizados. E você tem sexagenários livres, mas que não tem para onde ir nem tem o que fazer. Então todo mundo continua preso a esse sistema, tá, escravocrata. A Lei Áurea vai ser a primeira lei que vai instituir de fato a proibição, tá, da utilização de mão de obra escrava. Professor, a gente sabe que o trabalho análogo à escravidão continua acontecendo. A gente sabe que eles não se tornaram necessariamente livres, mas agora, por lei, era proibido você possuir e escravizar outra pessoa. Qual é o problema da Lei Áurea? A Lei Áurea não contemplava o projeto dos abolicionistas, porque o projeto abolicionista era um projeto antes, durante e depois da assinatura dessa lei. Era para que essa população preta fosse acolhida, introduzida na sociedade brasileira, com acesso à renda, emprego, educação, moradia, terra. Só que ela é assinada, essa população preta escravizada, ela é liberta e deixada à própria sorte. Não era esse o projeto dos abolicionistas. Os abolicionistas eles tinham uma ideia ampla sobre a abolição, que passava pela introdução dessas pessoas na sociedade. Dizer, olha, vocês são parte da sociedade agora. Vocês têm identidade, vocês vão ter terra, vocês vão ter casa, vão ter acesso à educação. Vocês vão ser cidadãos brasileiros. Não foi isso que aconteceu. Essa população agora era livre, mas não tinha documento, não tinha lenço, não tinha vento, não tinha nada. E se tentasse sair de um canto a outro procurando por oportunidade, corria o risco ainda de ser preso por vadiagem. Então, todo esse sistema de opressão da população preta permaneceu, apesar da Lei Áurea. Ainda assim, em 13 de maio de 1888, é assinada por Princesa Isabel a Lei Áurea, tá? A população preta ela está agora oficialmente, legalmente livre, elas não podem mais ser escravizados, tá? Se ninguém pode escravizar mais ninguém, não vale a pena comprar escravizado, então o tráfico transatlântico também vai ser abolido, certo? A questão é que a assinatura da Lei Áurea vai causar uma ruptura das elites agrárias e oligárquicas com o reinado com o Dom Pedro II. O Dom Pedro II, durante o seu reinado, ele vai passar por algumas crises. E essas crises vão levar à ruptura dele, do governo dele, com outros órgãos da sociedade, com outras instituições. A Lei Áurea faz ele perder o apoio das oligarquias que não queriam abrir mão desses escravizados. E que, óbvio, queriam receber indenização por isso. Ok? Outro
Outro momento importante, outro marco importante do segundo reinado é a Guerra do Paraguai. Um choque de interesses ali no Rio da Prata, tá, sob o controle de navegação do Rio da Prata, culmina com o governo paraguaio prendendo não lembro se embaixador ou se ele era um cônsul inglês, tá? E tanto a Argentina quanto o Uruguai e Brasil, que já estavam em conflito com o Paraguai por conta desse controle do Rio da Prata, vão entrar em guerra, tá? Brasil, Argentina e Uruguai fazem uma aliança, e isso na verdade não é uma guerra, é um massacre de paraguaios. Chegou um momento, e assim, existem relatos da época, e os relatos são terríveis, de que o governo paraguaio armou crianças que conseguissem segurar um rifle para lutar contra o exército brasileiro, contra o exército argentino e uruguaio. Então eram crianças que, frente ao medo da guerra, largavam os rifles, pediam por misericórdia e ainda serão assassinadas a sangue frio. Então não é um momento bonito e cativante da nossa história em que enfrentamos uma guerra justa. 3 países massacraram o Paraguai e até os dias de hoje o Paraguai não conseguiu se recuperar totalmente desse episódio, tá? Então você tem um choque de interesse, desse choque de interesse o Brasil sai como vitorioso, ainda assim 50 mil pessoas morreram, boa parte deles paraguaios, homens, mulheres e crianças, tá? Mas isso vai fazer com que o exército brasileiro se fortaleça. No que o exército brasileiro se fortaleceu, eles começam a pressionar também o Dom Pedro II. Havia questões de salário, direito de participar da vida política, tá? Havia a questão da meritocracia, havia a questão da ascensão da carreira militar, que eles queriam que fosse modernizada, que eles queriam que fosse promovido. A gente está precisando de salários melhores, plano de cargos e carreiras, tá? E à medida que o exército brasileiro e o Pedro II eles vão entrando em conflito, o exército vai romper com a família real também. Então agora ele já perdeu a elite agrária, ele vai depois, com essa pressão do exército, com melhorias na condição de trabalho, melhores salários e plano de cargos e carreiras, perdeu o exército também. Faltava uma instituição. Qual? A igreja. A igreja queria que o Dom Pedro II e a família real rompesse com os maçons e rompesse com a maçonaria. Dom Pedro II tinha vários amigos na maçonaria, apesar de ser católico. O Dom Pedro II ele não vai romper. Há inclusive aqui em Pernambuco uma ruptura da igreja católica aqui em Pernambuco, liderada pelo Dom Vidal, tá? Com a coroa portuguesa. É o que inicia essa crise. A crise do Dom Vidal com a família real portuguesa, agora brasileira, e o Pedro II. Isso vai fazer com que a Igreja Católica também se afaste, essa crise com o Dom Vidal e o não afastamento do Pedro II desse grupo, dessa maçonaria, né, vai fazer com que haja uma ruptura da Igreja com a família real brasileira e perdendo, tá, o apoio das principais grupos, das principais instituições, das principais elites, tá? Vai haver uma insatisfação do exército que vai dar um golpe de Estado para destituir o Dom Pedro II. Reza a lenda que o Deodoro, na real, não queria abolir a monarquia. Dizem que ele foi usado pelas elites que estavam interessadas em abolir a monarquia e instituir uma república. É importante saber que nesse período havia uma série de ideias republicanas circulando entre as elites brasileiras e os principais intelectuais, tá? Então havia o interesse desses intelectuais, dessas elites, em abolir essa monarquia. E como havia insatisfação do exército, o Deodoro da Fonseca era o principal marechal, era um grande líder, respeitado pelo exército, ele era amigo do Pedro II, né? A ideia, segundo dizem, do Deodoro era apenas pressionar a família monárquica, né, para que eles adotassem soluções e resolvessem o problema, as demandas que o exército queria.
né? Então ele vai até a sede do governo central, ele destitui o líder do exército, o chefe de estado, ministro, né, do exército brasileiro, né? Dizem que após ele fazer isso, ele saúda a família real e o Pedro II vai para casa dormir. Os vereadores do Rio de Janeiro correram, foram para a Câmara Municipal, assinaram, criaram um documento de proclamação da República e assinaram. E a República estava agora instituída no Brasil. Não houve um grito do Deodoro da Fonseca, viva a República. Então, os defensores da monarquia dizem que ele foi enganado, ele foi ludibriado, foi usado como massa de manobra para destituir o ministro do Exército, unir todo o Exército brasileiro contra o governo monárquico, para que esses republicanos e essas elites agrárias insatisfeitas pudessem destituir o monarca. Todo mundo tinha que ter uma foto do cara militar. Eu não sei se era obrigatório, mas ele tinha admiração da população. A população admirava bastante Pedro II. Isso aí eu não tenho o que dizer, não. Outro ponto que os monarquistas defendem é que a proclamação da República Brasileira não foi um movimento popular. Ele foi um movimento das elites, do exército e dessa ruptura da monarquia com as principais instituições, né? Com a igreja, rompimento com o exército, né? Ele sofria muitas críticas na mídia, né? Julgavam ele como incapaz, como incapacitado, como velho, como cansado. Mas a população, no geral, tinha uma visão de admiração dele. Não sei se era obrigatório por lei ter uma foto, mas a população tinha. Muitos tinham uma foto dele e depois do Getúlio Vargas, porque ele era tido nos anos 30 como o pai dos pobres. Pedro II também era tido como o pai dos pobres, daquele que cuidava da população, cuidava do povo. Tá? A questão é que um golpe militar vai derrubar o Império e o Deodoro da Fonseca, dizem, acordando do seu cochilo à tarde, sem entender muita coisa, vai ser chamado para ser o primeiro presidente do Brasil, fim do período imperial brasileiro. Dúvidas? Além dessa que você já tinha. Rapaz, a dúvida é qual o resto do assunto? Pois bem, para quem está chegando agora, eu gravei a aula, tá? Tá aqui gravado, vai ficar disponível para vocês assistirem depois. Deixa eu pegar aqui. Perfeito. Aula concluída, tá aqui os estudantes que estão aqui ocupadinhos, tá? Conteúdo tá ali no quadro, ó. É só filmar 37 minutos e